minha saudação inicial a todos os presentes que receberam o convite, né, e para cá vieram hoje e que nos honram, né, com as suas presenças. Quero também estender minha saudação aos dirigentes e estudantes de Logosofia de Joinville e região e de outras partes que também estão aqui hoje prestigiando mais esse evento, e agradecer a organização, a promoção dessa Feira do Livro, na sua 16ª edição já, e que nos abriu essa oportunidade que também me deixa honrado. O nosso tema, né, é o tema que foi anunciado aqui, as leis universais, esse capítulo da ciência logosófica e como essas leis universais dialogam, né, com as leis humanas. Eu tenho praticado direito, me formei em direito já há mais de 30 anos, logo ingressei no Ministério Público nessa carreira de promotoria de justiça e, paralelamente, desenvolvi uma carreira docente de professor de direito também. E, claro, passei a ser um pesquisador dessa área jurídica, passei até a escrever alguns artigos e colaborar em livros, enfim, e de repente me deparei, há cerca de 20 anos, com a ciência logosófica, com a logosofia. E aí, na logosofia, eu encontrei um capítulo, né, nessa ciência, onde o autor, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, trata das leis universais. E claro, por eu estar já naquele momento estudando a ciência jurídica, praticando no exercício dessa profissão, enfim, me chamou a atenção. E passei a fazer uma investigação, porque todos nós somos investigadores, né? Todos aqueles que estudam logosofia passam a investigar, passam a ser pesquisadores. É uma pesquisa, uma investigação diferente da que se faz na universidade, porque cada um investiga a si mesmo, né? Como funciona, como funcionamos cada um de nós mentalmente, sensivelmente, instintivamente, como é que giram os pensamentos na mente, como é que se forma o pensamento, né? Como é que ele ganha vida, e morre, se transmite, se contagia, e o que o pensamento faz com o ser humano. Esse é um tópico importante da logosofia. Mas eu queria, assim, começar, nesses minutos que temos aqui nessa atividade, pedindo que cada um pense, né, recorde, quando se fala de lei, o que vem, né, quais são as recordações, são boas, são negativas, são positivas, né? O que nós sentimos, o que cada um de vocês sente ao escutar a palavra lei. Vem muitos sentidos, significados, vem mais um caráter punitivo, vem mais um caráter concessivo, um caráter benéfico, né? O que vem, né? E eu me dei conta que muitas vezes vem um sentido negativo, de que a lei restringe, de que a lei limita, né? Conforma, nos reduz a liberdade de locomoção, de andar, disso, daquilo, cria como, e aí indo um pouquinho para as questões sanitárias, por exemplo, cria um cordão sanitário legal que nós não podemos sair, né, desse cerco. Esse é um aspecto, né, que às vezes a lei invoca para nós restrições, proibições, punições, sanções, e cada vez mais menos liberdade, porque cada vez mais leis federais, estaduais, municipais, falando do campo jurídico. Mas a lei, né, é isso que a logosofia traz de novo. A lei pode nos beneficiar, né? E aí eu vou tentar responder como que a lei pode nos beneficiar. Bom, primeiro, e aqui vou passar bem rapidamente, né, o que é uma lei. Então, tem muitas definições, né, de conceito, significado, nos vários dicionários, inclusive dicionários jurídicos da língua, na língua portuguesa, em outros idiomas, né, se encontra. Aqui no Brasil, nós diferenciamos bem direito de lei. Em outras línguas, no inglês, por exemplo, já não se diferencia muito, tudo é law, né? Tanto o direito como a lei, a legislação, enfim. Mas aqui nós diferenciamos o direito como um curso, como uma ciência
da lei, né, da legislação. E a lei como uma parcela, né, a lei como um comando, um ditame, um procedimento, um protocolo, uma diretriz, uma ordem. Existe norma técnica também, existem normas religiosas, existem normas morais, né, existe, enfim, uma infinidade. E existem normas comerciais, tem leis da economia, leis da física, leis naturais, leis biológicas, enfim, é um conceito, é uma palavra que evoca muitos e muitos sentidos, né? Depende do que cada um já viveu, já experimentou, vai evocando diferentes sentidos. É claro que o primeiro, né, o mais normal e comum que vem, é o sentido da lei oficial, a lei que emana do Estado e que disciplina a vida dos homens, tendo em vista o bem comum. Na verdade, o direito falando do direito humano, né, o direito que nós conhecemos, seja o direito brasileiro, de qualquer parte do mundo, ele vem para tornar produtiva a vida em sociedade, né? Mas demora um tempo para se compreender isso, às vezes nós sofremos muitas sanções e nos rebelamos, enfim, mas o que o direito quer, né, e é muito simples, é tornar a vida em sociedade produtiva, frutífera, né, harmônica, equilibrada. Então, vou dar um exemplo assim, completamente banal. Se não houvesse aqui, nesse convite que cada um recebeu, o dia, a hora, o local, né, onde ocorreria essa atividade, seria impossível que vocês estivessem aqui. Então, nós temos que ter definições de tempo, de hora, de lugar, de espaço, para podermos trabalhar, para podermos viver em família, viver em sociedade, né? Isso é muito comum. Mas a lei também pode ser vista como uma manifestação do pensamento universal. E aqui o sentido é maior do que aquele que nós estudamos lá no ensino fundamental e médio, que são as leis da física, da termodinâmica, as leis da química, enfim, dos recursos naturais, da bioquímica, física, que todo mundo estuda lá nos seus primeiros e depois em outras partes, em outras etapas do seu estudo, né? E aquilo que eu apresentava, como é que a lei pode nos prejudicar ou nos beneficiar? De acordo com o nosso ajustamento a ela, né, ou o nosso desajustamento. E para me ajustar às leis, eu preciso conhecê-las minimamente, né? Sejam as leis humanas, o direito oficial brasileiro, o sistema jurídico, a ordem jurídica nacional brasileira, seja de qualquer outra parte aonde eu esteja. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento. E há um ditado, um princípio jurídico, que é a ignorância, né? O fato de não conhecer a lei não isenta ninguém de responder pela sanção prevista. Então, a norma jurídica é construída numa lógica muito semelhante à física, né? A cada ação corresponde uma reação, né? Para cada lei corresponde, uma vez violada, uma sanção. Então, conheça ou não conheça, ignore ou não ignore o que está preceituado, a regra contida na norma, nós estamos sujeitos, né? Porque estamos vivendo num estado de direito. Tem muitas espécies de lei, né? Não vou me aprofundar em nada aqui, não é o nosso objetivo, né? Mas há inclusive a lei talvez econômica mais conhecida, que é a lei da oferta e da procura, que interfere diretamente no preço do produto, do serviço, né? É uma lei que não se pode violar, né? E quando o Estado viola e tabela preço, nós já sabemos o resultado que vem, porque está violando uma lei da economia. Mas tem muitos tipos, né? Muitas espécies de normas, inclusive normas técnicas, que são cada vez mais importantes na profissão, né? Na tecnologia, enfim, e é preciso normas agora para o mundo virtual, né? Da nossa comunicação. Nós estamos sentindo uma lacuna e às vezes certos abusos, né? No uso das redes sociais, das mídias, né? Que nos deixam assim um tanto atordoados com as situações, e que temos que parar agora e fazer mais leis e mais leis. E às vezes nós fazemos uma inflação legislativa, né? E nessa ordem jurídica humana, nós sabemos que há falhas, né? Então tem lei que pega e tem lei que não pega. Será que isso acontece também com as leis universais? Ou elas têm outra natureza? As leis universais, né? Isso está nesse slide, está num livro. Esses livros de filosofia,
eles estão disponíveis para download num site que é o www.logosofia.org.br, gratuitamente. Então, nesse livro Mecanismo da Vida Consciente, na página 41, aparece esse pequeno trecho que eu destaquei aí, dentro da grande estrutura cósmica, e como expressão cabal e absoluta do pensamento supremo, aparecem configuradas em suas respectivas jurisdições as leis universais. E, se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que nas diversas etapas, os diversos povos, eles intuem forças maiores, intuem forças do universo, fazem sacrifícios de animais, enfim, em prol de um deus, de uma figura mitológica, de algo que não é visível, mas de algo que não se explica bem, mas são forças que a humanidade sente e não consegue às vezes identificar. E a logosofia se propõe a identificar essas forças, dando a elas o nome de leis universais, na língua portuguesa. E essas leis não podem ser olhadas isoladamente, como as leis humanas do direito não podem ser interpretadas de forma isolada. Na verdade, elas compõem um sistema, isso que me chamou a atenção também em logosofia, a um verdadeiro direito universal, que se remete, ou que tem como ideal uma justiça universal. E esse sistema cósmico de direito, ele corrige, inclusive, as falhas das leis humanas. Às vezes demora um tempo, mais ou menos, mas quando nós sentimos que há uma lei que está muito equivocada, normalmente ela não tem uma vida longa, porque as leis humanas, diferentes das universais, elas nascem, vivem e morrem num processo chamado revogação. Mas as leis universais são irrevogáveis, elas têm esse diferencial, porque elas estão exatamente compondo os pilares, as estruturas do universo, que neste caso é imutável. E quando a logosofia ilustra o homem sobre esse mecanismo, ou seja, isso está acontecendo dinamicamente, perceba o homem, perceba o ser humano, não perceba, isso está acontecendo a cada minuto, a cada segundo, nós estamos sob influência de diversas. Eu vou me deter em algumas leis, uma delas é a lei do tempo. Ninguém escapa da lei do tempo, e ninguém escapa no sentido bom e no sentido ruim. Já vamos falar um pouco mais dessa lei do tempo, que é uma das leis universais mais importantes que eu encontrei nesses meus estudos e pesquisas na ciência logosófica. E aí, quando o ser humano pode conhecer, ele pode se ajustar. E a grande vantagem disso é ficar amparado, beneficiado. A imagem que eu formei em um determinado momento é a imagem assim de uma grande orquestra universal, onde cada um de nós toca um instrumento, dentro dessa orquestra humana. Então nós precisamos ajustar o nosso instrumento, a nossa vida individual, à vida universal, como se houvesse um grande maestro que, tocando essa orquestra, nos permite ver e sentir quão importante é eu estar afinado, de tal sorte que, quando uma orquestra executa uma peça, nós nem percebemos individualmente o primeiro violino para diferenciar do segundo violino. Parece que é um único ritmo. E outro dia eu estava lendo algo sobre o coração humano que pulsa e que pensa, e que pulsa num ritmo e forma uma cadeia elétrica, todo mundo sabe que se faz um eletrocardiograma para medir a eletricidade cardíaca do coração humano, mas também forma como se fosse uma órbita elétrica. Então nós pulsamos, e quando nós pulsamos na frequência universal, parece que tudo vai bem. Há resultados que são muito fáceis de perceber. Mas essas leis universais que regem os planetas, os astros, as galáxias, essa infinitude universal, que o homem tenta, digamos assim, vai com grandes lunetas e potentes instrumentos de observação do universo, vai percebendo buracos negros, enfim, tudo isso, e às vezes o homem não olha para dentro, não vira a luneta para ver
quão grande é o universo que está dentro dele, o microcosmos. Então, as leis universais que regem o macrocosmos também regem, ainda que às vezes não percebamos, o nosso microcosmos. E quando não está na mesma frequência, a gente acaba sofrendo, e de diversas formas. As leis universais, portanto, regem tanto o grande como o pequeno. Regem a vida do homem também, e não há nenhum processo, que um outro ensinamento, um outro trechinho, um fragmento de uma conferência de logosofia do ano 1947, onde o autor diz: não há nenhum processo na criação que se desenvolva às margens das leis universais, evidentemente. Então não há nada que aconteça, que nós façamos ou deixemos de fazer, que esteja à margem das leis. Ou seja, essas leis universais não tem como estar fora dela, não tem como estar na clandestinidade universal. Essa hipótese está fora. Então nós precisamos nos ajustar para nos beneficiar e sofrer menos, e portanto ser um pouco mais feliz. Se o homem quer realizar um processo de evolução, e para a logosofia a missão do homem é evoluir em busca, ou na direção da perfeição, que é sempre um ideal, e aí servir melhor, tornar-se um servidor de si mesmo, servir melhor a si e servir melhor, porque quem não serve melhor a si não consegue servir melhor o outro. Então, se alguém quer servir melhor, é preciso que ele se conheça e realize esse processo de evolução. E para realizar um processo de evolução consciente, como ensina e prescreve essa ciência logosófica, que são processos individuais, é preciso ajustar-se. Há, portanto, uma justiça universal, que ainda é pouco conhecida, e essas leis universais funcionam ora como advogado, ora como promotor, ora como juiz, ora como tribunal, e elas julgam, e elas julgam para o bem e julgam para o mal, e na medida que eu me ajusto, que eu me acerto, que eu consigo entrar nessa frequência, provavelmente eu vou receber sentenças favoráveis. Esse é o propósito deste conhecimento das leis. E as leis dos homens? As leis dos homens se inspiram nessa ordem universal, que alguns filósofos gregos já apresentaram, desde Aristóteles e tantos outros, falam de princípios, de uma vida cósmica, enfim. Depois o homem vai se dando conta de que ele está num planeta que faz parte de um sistema solar. Depois ele descobre que isso está dentro de uma galáxia, e vai descobrindo muita coisa para fora e vai descobrindo muito pouco para dentro. E a logosofia é uma ciência que permite, ela tem um método que permite você olhar o que está acontecendo para dentro. E essas leis humanas estão sujeitas às falhas, e às vezes tem falhas, quem é do direito, quem advoga, quem, como eu, está no Ministério Público, percebe que tem leis que têm falhas até crassas, falhas graves, e às vezes nós superamos isso com o tempo, porque nós já não somos fiscais de uma ordem legal, senão de uma ordem jurídica. Então nós temos que estar enxergando a ordem jurídica acima da lei, porque se a lei está com falha, nós temos que fazer uma interpretação sistemática, para tentar superar as falhas da lei. E geralmente lei com falhas, leis assim viciadas dessa forma, que não se coadunam com as leis universais, não duram muito tempo. E o Brasil, quem conhece, estuda direito, ele sabe que nós temos um cemitério legislativo já muito grande, apesar de ser uma nação jovem. Nós queremos fazer lei para resolver problemas que não são resolvidos pela lei também, pela lei jurídica. E um outro aspecto, talvez aí um conceito, isso é conceitual da logosofia, é através das leis universais que o Criador, seja como cada um de nós concebe uma força superior a nós, é como Deus se comunica com o homem. Se Deus tem uma vontade, como Ele nos conta o que quer? Como é a sua linguagem?
que recursos nós temos para ouvir e compreender essa linguagem do Criador, essa linguagem da criação, essa linguagem do universo. As leis universais são, para nós, analogicamente falando, a linguagem é como Deus se comunica com os homens. A logosofia tem 7 grandes objetivos. E o quarto objetivo, isso está num livro que se chama Curso de Iniciação Logosófica, também disponível no site logosofia.org.br de forma gratuita. Então, o quarto objetivo da logosofia é o conhecimento das leis universais indispensáveis para ajustar a vida a seus sábios princípios. Então, eu que sou do Ministério Público, já pratiquei muito TAC, que é um termo de ajustamento de conduta que o promotor celebra com aquele que não está de acordo, né, principalmente com as leis que tratam da tutela coletiva, transindividual e ambiental, que é o meu campo de atuação. Então, quando alguém, né, é notificado, autuado e se aponta ali que ele está num estado de infração à lei, violando, nós podemos chamá-lo para um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Esse é o nome jurídico brasileiro que se deu, né, para essa possibilidade. Não é um acordo, porque o direito ali não é disponível imediatamente, patrimonial disponível, individual, mas é transindividual. Então você pode fazer um acordo como se faz numa ação de cobrança qualquer. Então ali tem que fazer um ajustamento do empreendedor, né, da empresa, geralmente é uma pessoa jurídica, com o Ministério Público, que representa ali uma advocacia da sociedade para que aquele ser se ajuste. Quantas e quais são as leis? Primeiro, não dá para dizer quantas, porque são infinitas, como o universo é infinito. Então eu vou abordar algumas aqui, que dizem mais respeito com a vida, né, do dia a dia do ser humano, mas eu queria assim propor que, ainda que eu vou abordar individualmente algumas, né, não dá para, nós temos que tentar olhar o conjunto, né, como se diz em matéria ambiental, de direito ambiental, florestal, nós temos que fazer um esforço para olhar além da árvore, né, tentar ver a floresta. Então aqui o raciocínio analogicamente, já que a analogia também é uma lei universal, o que vale para cima vale para baixo, né? Então vamos tentar ver dessa forma. Eu vou trazer exemplos, né? Vou tratar desse exemplo, a lei da vida, a lei do tempo, a lei da igualdade, a lei de câmbios e por aí vai. E existem dezenas, né? Centenas talvez, de leis universais. A lei da adaptação, uma lei muito importante. E vamos começar falando dessa lei da adaptação. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, né? A indústria 4ª geração, a tecnologia, a internet, enfim, os multimeios de comunicação, as redes sociais, os canais rápidos online, enfim, né? As startups. E se nós não nos adaptamos, né, nós entramos em colisão com as leis universais, e particularmente com essa lei da adaptação. E adaptação, para a logosofia, é um poder, porque é o poder que tem o ser humano de se adaptar, né, de mudar, de aprender e não resistir às mudanças, né, que ocorrem no mundo, muito embora aqui está se referindo ao mundo mental, ao mundo interno de cada um. É aí que eu tenho que me ajustar, né? É no mundo mental, e percebe a necessidade de se ajustar às novas situações da vida, como impõe a evolução. Então, quando o ser humano aprende o segredo dessa lei universal, ele consegue se tornar flexível às mudanças, se adaptando, né, a esse processo de evolução, ele vai viver melhor. É grande essa chance. A lei de correspondência é outra lei universal, que eu diria assim, das mais relevantes também para nós, porque é a lei que estabelece a correspondência do bem, né? Então, quando alguém recebe o bem, ele sente esse propósito, esse anelo de também dar o bem, né? Então o bem gera o bem. Então a lei da correspondência, que nós queremos ensinar às vezes,
mostrar aos nossos filhos, né? Às vezes até na infância eles conseguem compreender já, né? Que é tão importante que ele, nós dizemos com outras palavras isso, né? Que ele não faça ao outro aquilo que ele não quer que o outro faça a ele, e que ele faça ao outro aquilo que o outro faça para ele, né? É tão simples às vezes, né? E é uma lei que tem um resultado impressionante na vida. Então, quando eu pratico bem, quando eu faço bem, é muito natural e lógico que eu recebo bem, né? É como na semeadura, né? Quem planta boas sementes tem uma grande chance de colher boas safras. Uma outra lei que eu separei para trazer para vocês nessa nossa conversa de hoje é a lei de conjunto, né? Essa também é uma lei muito fácil de compreender e muito importante na família, na sociedade, na escola, no trabalho. A gente percebe muito bem. Essa lei do conjunto, ela quer dizer que a força do conjunto é sempre maior e pode mais que a parte isolada. Então não é uma questão de somar, é uma questão de multiplicar. Então quando nós unimos compreensões, né, que está aqui na parte de baixo, né, quando nós conseguimos sentar na mesma mesa e chegar a compreensões de conjunto, né, eu não estou me referindo nem à unanimidade, estou me referindo ao consenso, né, quando nós chegamos numa compreensão de conjunto sobre a base, sobre o eixo. Não precisamos concordar, consentir com tudo, mas consentir naquilo que é mais importante. Nós temos uma chance grande de nos irmanar num pensamento e evoluir e prosperar, se for olhado do ponto de vista econômico, né? Quando isso não acontece, a chance de conflito é muito grande. Eu trabalho com conflito há mais de 30 anos, né? Sou profissional do conflito. E aí que a logosofia me fez ver de onde vêm os conflitos humanos, né? Grande parte dos conflitos humanos vem do desentendimento. Vem porque os seres não se escutam. Aí é preciso o juiz chamar na audiência para que um escute o outro, né? Para que se tente chegar a uma compreensão comum. Então, quantos conflitos deixariam de acontecer se os seres humanos conhecessem um pouco mais, buscassem esse conhecimento das leis universais? A lei do tempo, né? Essa tem uma relação muito direta, eu assim percebi e continuo percebendo, com a nossa atuação no fórum, no tribunal, do advogado, do promotor, do juiz, de quem trabalha com direito, né? Quem está nesse mundo profissional do direito. Nós estamos regidos por uma lei. Ela se aplica nas coisas menores da vida, como o trânsito, né? Então, a logosofia tem um conceito de pressa, que eu li uma vez e não esqueci mais. A pressa é a negação do tempo, ou seja, o apressado ele está frontalmente contrário à lei. Então ele começa a viver um estado de risco pessoal, põe em risco os demais, porque ele não conhece a lei do tempo. E isso é assim até no mundo físico. Se ele precisa de meia hora ou de 15 minutos para se deslocar de casa no trabalho, e ele sai de casa 10 minutos antes, né, e quer chegar no horário certo no trabalho, ele vai atropelar todo mundo. Ele vai causar, provavelmente, tragédias na cidade, né? Então a pressa é um exemplo assim, muito claro. Ela leva à ansiedade também, né? Quando dá aquela sensação de que o tempo está indo, eu não estou fazendo o que eu tinha para fazer. E aí todos os recursos aí da tecnologia, do smartphone, eles exigem tempo, né? E esse tempo eu preciso administrar, porque senão ele vai faltar para outras coisas. Então a lei do tempo é uma lei tão simples e ao mesmo tempo tão transcendente para nós, né? Porque eu tenho que ser, em última análise, amigo do tempo. Então eu posso pôr o tempo para caminhar a meu favor? Posso. Como é que eu coloco o tempo a meu favor? Primeiro, conhecendo a lei do tempo, que é uma lei universal, que se aplica irrevogavelmente, inexoravelmente. Essas leis universais, elas são pontuais, elas não atrasam. O tempo não tolera atraso, né? Então essa lei é fundamental. E às vezes
na justiça, no judiciário, no Ministério Público, nós ouvimos lá os colegas dizer: estou numa correria, estou aí na batalha contra o tempo, né? Então, contra o tempo nós vamos sofrer sempre. Nós temos que estar a favor do tempo. E essa lei é a lei que permite ao ser humano se colocar a favor, ser amigo e não mais inimigo do tempo. É um desafio, começa no pequeno, né, e vai para o grande. E o tempo é algo democrático, né? É o que tem de mais democrático. Todo mundo tem 24 horas por dia, ninguém tem mais nem um minuto a mais, é absolutamente justa a lei do tempo, absolutamente justa. E no judiciário nós temos lá um princípio novo, é o tempo razoável do processo. Então o processo não foi feito para ficar parado, né? Mas ele está demorando muito para ser julgado. E quando demora demais para dar uma resposta, ao invés de fazer justiça, né, há o risco grande de injustiça. E as leis universais, elas corrigem, né, as injustiças que os seres humanos continuam às vezes praticando. Essa lei da analogia, né, que a gente fez a proposta de olhar em conjunto, é outra lei fundamental, porque todos os problemas têm solução. Apenas Deus talvez não tenha outro análogo a ele, né? Mas o que está no macro está no micro. Então os problemas, se a gente começar a usar a lei da analogia, nós vamos conseguir, usando a linguagem matemática, equacioná-los, né? Se não todos, vamos conseguir equacionar a maioria por analogia. Mas a analogia também é um princípio de interpretação das leis humanas, né? Então, quando a lei não dá conta da realidade, e as leis humanas nunca deram conta da realidade, nunca vão dar conta, então nós temos que preencher as lacunas da lei humana com analogia. E aí é possível buscar, inclusive, essa lei universal a favor da melhor aplicação do direito e daquilo que se busca, né, do ideal de justiça. Essa lei da causa e efeito é uma lei que está no mundo físico, né? Todo mundo conhece essa lei do mundo físico, né? Da física mesmo. Mas essa lei é uma lei universal, porque nada, absolutamente nada é por acaso, né? Nós não temos explicação, então a gente atribui ao acaso, né? Quase tudo que nós não temos explicação, nós atribuímos ao acaso. Mas, na verdade, se a gente começar a investigar e olhar para essa lei da causa e efeito, nós vamos ver que tem. Tudo obedece a causas, né? Porque existe uma outra lei, que é a lei da herança. O que eu faço hoje, eu herdo amanhã. O meu ser de amanhã é o herdeiro do meu ser de hoje. Então, tudo isso decorre de analogia, decorre da lei de causa e efeito. E há algo que está no mundo, né? Está aonde quer que nós olhemos, está esta frase: nada é porque sim ou porque não. Só é porque sim ou porque não, porque nós ainda não entendemos e não compreendemos, que são duas faculdades da inteligência. Uma é entender e a outra é compreender, que nós também nos debruçamos lá para estudar na nossa ciência logosófica. E essa é a lei de mudanças, né? Lei de câmbios, no original do espanhol, ou lei de mudanças. Essa é uma outra lei universal que pode prejudicar muito ou pode beneficiar muito, depende, né, de nós conhecermos e aplicarmos. Não há evolução sem câmbios. O que quer dizer isso? O axioma da logosofia é este: quem quiser chegar a ser o que não é, né, deverá principiar por deixar de ser o que é. Parece um jogo de palavras, né, e letras, né, parece até um trava-línguas, mas é algo muito fácil de entender, né? Se nós queremos ser melhor amanhã, temos que fazer alguma coisa diferente. Se eu fizer todo dia igual, né, amanhã eu não vou ser diferente. Isso é da lei da lógica. Então eu preciso sair do meu estado, né, da minha modalidade, e às vezes mudar o meu caráter, melhorar o meu caráter, fazendo algo melhor, fazendo algo de bem, aprendendo, estudando. Porque o caminho é o conhecimento, né? Não existe atalho, existe conhecimento. Só pelo conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento que cada um pode alcançar de si mesmo, né? Porque ninguém pode conhecer o outro pelo outro, né? Ou seja, na logosofia cada um faz um processo individual, cada um vai detectando,
Cada um vai instalando como um sistema de monitoramento mental para perceber que pensamentos estão rondando na mente. Porque é o pensamento que me leva a fazer algo errado e é o pensamento que me leva a fazer algo acertado. Eu tenho que começar a me perceber, né? Tem uma expressão que nós usamos que é o flagrar-se, né? Eu tenho que me flagrar, mentalmente falando, o que está acontecendo com o meu sistema mental. Por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Às vezes faço o que eu não quero fazer. Por que eu faço às vezes o que eu não quero fazer? Né? Depois eu me dou conta. Porque o pensamento pulou, saltou na frente, avançou sem a minha permissão, porque eu não exerci autoridade. Então a filosofia ensina a colocar um pensamento autoridade na mente, que vai controlar. O homem é o único que pode fazer mudanças pela própria determinação. Então, para a logosofia, o homem ocupa uma posição na criação de um reino acima do animal, né? Então, a logosofia chama o nosso reino de reino hominal. O reino do homem, o reino hominal. Que diferença tem o reino hominal do reino animal? A possibilidade da consciência e o espírito, que é um outro tema, né, grande para a filosofia. O espírito no sentido científico, não fenomenológico, não religioso. Então, a nossa natureza espiritual e a possibilidade de nós despertarmos a consciência e assumirmos o governo da própria vida é uma possibilidade que só o ser humano tem, porque ele tem essa similitude, né? Ele é feito, nesse sentido, à imagem e semelhança do Criador. A lei da igualdade é uma lei que os advogados, os promotores, os juízes, né, estão a todo dia, praticamente, quem trabalha com direito, quem advoga, está lidando com essa lei da igualdade. Para a logosofia, essa lei é uma lei universal. E ela tem uma particularidade, porque aqueles que estão no ponto de partida iguais devem ser tratados iguais, mas eles podem se desigualar a qualquer momento, e a igualdade só acontece quando não se altera a posição inicial de igualdade. Parece meio complicado assim no primeiro momento, mas é uma lei assim que, porque é muito comum, né, na Constituição brasileira está lá, todos são iguais perante a lei, né? E o princípio da isonomia, que diz que os iguais devem ser tratados iguais e os desiguais desigualmente. Então, para a lei universal da igualdade, só se aplica esse princípio que decorre da lei de igualdade. O princípio que está por trás da lei é o princípio que equipara os que estão em posição de partida iguais, mas não equipara os que estão em ponto final desiguais. É um estudo interessante esse, né? A lei do movimento, eu já estou chegando no final aqui, estou concluindo. Essa lei, eu trouxe aqui uma imagem, é uma imagem que até a criança entende, né? Eu quando era menino, cheguei a jogar peão, né? Jogar peão de corda. Então, quando a gente jogava o peão, a ideia era fazer o peão dormir. Os que são mais antigos lembram. Então, quando o peão tem alta velocidade, naquele eixo, né, naquele pino, naquela agulha que está no chão, ele parece que está parado. Então, o movimento, nós, como a natureza está em constante movimento, e nós fazemos parte da natureza, ou não é isso? Fazemos parte da criação, precisamos estar em movimento. É um movimento que dá estabilidade na vida, né? E esse movimento não é um movimento físico, é um movimento mental. Claro que ele leva ao físico por consequência, né? Mas é principalmente o movimento mental, o tempo mental, né? Estamos falando daquilo que porque tudo acontece primeiro no mundo mental, para depois acontecer no mundo externo a nós, né? E aqui é a outra imagem, que aqui em Joinville talvez se possa falar com mais eloquência, é a imagem da bicicleta, né? Já leram em algum lugar que a vida é como pedalar. Se parar, cai. Então tem que continuar pedalando, tem que continuar em movimento. Essa é uma lei universal. Se nós não entendermos e não aplicarmos, nós começamos, digamos assim, a parar de evoluir. Não se avança mais. E a última lei,
que eu separei aqui para tratar com vocês, dentre tantas, né, desse sistema jurídico universal, é a lei da vida. Essa lei da vida é a luta. Então a luta é a lei da vida. Quem para de lutar, para de viver, devendo ser enfrentada 1.000 vezes, não com insegurança, mas com plena consciência de que é inevitável. Eu agradeço a atenção, a presença de todos, e vou chamar aqui o Wagner, né, e vou ficar à disposição, tanto aqui como lá fora, mais alguns minutos, mais algum tempo nós temos, né, disponível para quem queira trocar alguma ideia comigo. Estou disponível, meu contato também estará aqui. Muito obrigado.